Nós temos ao vivo o governador Rafael Fontelli, que está trazendo informações a respeito de uma agenda que cumpriu na região da Ásia, e as informações com Elivaldo Barbosa, ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Elivaldo, boa tarde para você. Especialmente empresas asiáticas, haja vista que boa parte da produção do Matopiba ele é exportado para países da Ásia. Então foi algo muito importante nessa agenda, sobretudo da China, mas também no Japão apresentamos esse projeto, tanto intermodal quanto o porto. O Porto de Luiz Correia, nós achamos que a vocação dele, além do terminal pesqueiro, que vai ser inaugurado no dia 13 de dezembro, que seria uma fase inicial, como a gente sempre colocou, a vocação na sequência será para um terminal de grãos e fertilizantes, e o outro terminal para comercializar os derivados do hidrogênio verde, que é esse combustível do futuro que tende a substituir os combustíveis fósseis. Eu estou cada vez mais convicto, já fui na Europa, já fui nos Estados Unidos e agora na Ásia, de que a grande transição energética será essa, de combustíveis fósseis para o hidrogênio de baixo carbono, hidrogênio verde, hidrogênio azul, dependendo da forma como ele é obtido, e seus derivados, amônia, metanol e tantos outros que podem vir a partir do hidrogênio, que é um combustível que não gera CO2 ao ser utilizado. Portanto, ele é considerado limpo e favorável a combater as mudanças climáticas que o mundo está vivendo. Bom, a segunda outra grande pauta, que envolveu os três países, foi a transição energética. Exatamente essa questão do hidrogênio verde, que para nós o Piauí será um grande produtor mundial dessa futura commodity, que na verdade já está virando realidade. Então a gente teve a oportunidade de conhecer os projetos da Toyota, da Hyundai, os projetos das alianças governamentais que esses países já têm. Na China fomos a uma zona internacional de demonstração do uso do hidrogênio, já composta por 170 startups, que estão lá produzindo todas as fases dessa produção do hidrogênio, do uso desse hidrogênio. A mesma coisa a gente viu no Japão e na Coreia. E por fim, uma atenção especial que a gente colocou foi para a parte da educação, sobretudo a educação tecnológica. Japão e Coreia mais ainda, são países que há décadas atrás, absolutamente países pobres, destruídos por guerras, e que conseguiram se tornar potências mundiais econômicas a partir do investimento em educação e em tecnologia. E é esse o modelo que a gente quer desenvolver aqui no Piauí. Usava muito a expressão febre educacional combinada com inovação tecnológica. Então esse, na verdade, é um grande passo, um grande legado que a gente quer deixar enquanto governador do estado do Piauí. E claro, dentro dessa ótica de inovação tecnológica, fomos conhecer a aplicação da tecnologia em várias áreas. Na área da segurança pública, na área de portos marítimos, o porto de Xiamen, na área de zonas de livre comércio, zonas econômicas especiais, que é como a China coloca. Para vocês terem uma ideia, a China tem centenas de zonas econômicas especiais. O Brasil tem duas. Tem a ZPE do Pecém e tem a ZPE de Parnaíba. E claro, você poderia considerar também a Zona Franca de Manaus. Então você teria 3 zonas especiais, enquanto a China tem centenas. Por quê? Porque apostou tudo nessas últimas décadas de desenvolvimento a partir da exportação dos seus produtos. E, por fim, celebramos vários acordos de cooperação. Então, celebramos acordos de cooperação entre o Porto de Luiz Correia e o Porto de Xiamen, entre a Zona de Processamento da Exportação de Parnaíba e a Zona Econômica Especial de Xiamen, acordo de laço de amizade entre o Piauí e a província de Fujian, acordo com o prédio, na verdade, o Centro de Inovação dos BRICS, que na verdade é algo do governo chinês, que fica em Xi'an, e é lá onde a gente vai instalar o escritório do estado do Piauí, na China. Então, dentro desse, é como se a província de Fujian tivesse sido escolhida pela China como a província principal de cooperação com os países dos BRICS.
Por isso que nós escolhemos lá, né? Ao invés de escolher uma cidade ainda maior, como é o caso de Pequim, de Xangai, Fujian, pra vocês terem ideia, é gigante. Lá na China tudo é muito populoso, né? Tem mais de 40 milhões de habitantes, só a cidade de Xiamen tem mais de 4 milhões, então só a cidade de Xiamen tem mais habitantes que o estado do Piauí, para vocês terem uma ideia. Então, por causa desse foco que a China deu aos BRICS nessa província, foi lá que escolhemos fazer a nossa cooperação. Celebramos também um acordo de cooperação, memorando de entendimento com a empresa XEN, que está fazendo o estudo da energia eólica offshore, ou seja, energia eólica no mar, ali no litoral do Piauí. Pega uma parte do litoral do Piauí e uma parte do litoral do Ceará. Ele já tem um licenciamento, inclusive, do IBAMA. Então é algo que pode realmente se tornar realidade quando isso for regulamentado no país. Já tem projeto de lei no Congresso Nacional para regulamentar a energia eólica offshore no mar. Celebramos também um acordo de cooperação com a Coreia IT Foundation, né, que é a Fundação de Educação de TI, de Tecnologia da Informação. É um modelo que a gente quer implementar aqui em várias escolas, quer inclusive influenciar a UESP, o IFP, a UFP, a UFDPA a terem mais cursos nesse formato. São cursos de nível superior, focados em tecnologia da informação, em que a carga horária é maior durante o dia e, portanto, dá para se formar em menos tempo, 2 ou 3 anos, até porque esse mercado de tecnologia ele é muito dinâmico. Se a formação demorar muito tempo, você perde o aluno antes de ele terminar a conclusão do curso. Então é algo muito importante aqui para nós. E deixe-me ver se está faltando algum acordo de cooperação. Bom, ficaram outras conversas em andamento para celebrar novos acordos de cooperação. Então, fundamentalmente, nós fomos atrair investidores externos para o projeto do intermodal e para o projeto do porto. Vamos atrair investidores internos para projetos de geração de energia solar, eólica, onshore e offshore e também hidrogênio aqui no nosso estado. E fizemos acordos de cooperação nessa área de infraestrutura, de logística e também educacional. Então, esse foi o fundamento da nossa viagem à Ásia, nossa 5ª missão internacional. Ainda iremos fazer mais uma este ano. Então serão 6 missões internacionais nesse ano. E eu já quero deixar claro aqui para todos que eu acredito muito na internacionalização da economia do Piauí. Na verdade, eu não conheço país que se desenvolveu nos últimos anos, em qualquer região do mundo, em que não usufruiu ou que não incentivou esse processo de cooperação internacional. Não apenas no comércio, mas também nas parcerias nas mais diversas áreas. Eu realmente acredito com isso. Isso deve acontecer os 4 anos do meu governo, porque a gente realmente acha que é dessa forma que a gente vai ter condição de atrair investimentos para cá e de copiar as melhores práticas que já deram certo no mundo, seja na Europa, seja na América do Norte, seja na Ásia, seja na Oceania, em qualquer um dos países. Então a gente tem que estar atento a exatamente desse mundo tecnológico, globalizado. Cada vez mais a gente tem que lançar mão daquilo que de melhor está acontecendo no mundo, para a gente não ficar para trás e para a gente fazer as coisas com mais eficiência. Bom, então estou aberto aqui às perguntas de vocês. Não sei como é que vai ser a dinâmica, Álvaro. Obrigado, governador. Encerrada a preleção do governador, a gente encaminha a primeira pergunta para o jornalista Jonas Carvalho, do portal Clube News. Por favor, Jonas. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos os colegas da imprensa. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao estado do Piauí, novamente. Governador, o senhor falou sobre a questão da internacionalização da economia piauiense. Uma das pautas principais das suas missões oficiais é a questão do hidrogênio verde. Mas qual será o papel do Piauí nessa balança financeira econômica quanto à questão do hidrogênio verde? O Estado vai exportar hidrogênio ou vai utilizar esse produto aqui no Estado? E a partir de quando é que a população vai poder ver o resultado concreto dessas ações relacionadas ao hidrogênio verde? Outra pergunta, governador, só para aproveitar a oportunidade, esses investimentos anunciados, quais serão direcionados ao povo de Luiz Correia? Obrigado.
Bom, vamos lá. Hidrogênio verde. Como eu coloquei, para mim eu estou cada vez mais convicto, não sou apenas eu, mas por onde andei vejo essa convicção de que o mundo vai sair de uma matriz energética fóssil, petróleo, carvão e outros combustíveis fósseis, para uma matriz limpa. E essa matriz limpa, ela não pode ser apenas eólica e solar, que são as fontes de energia limpa, e renovável e hidrelétrica, porque tem várias atividades em que eu preciso de um combustível para poder fazer o uso dessa energia. Eu tenho que guardar, armazenar esta energia que vem de uma fonte limpa, sol, vento ou água, para eu poder, a partir dessa armazenagem, transportar para diversas atividades, como é o transporte de um navio, de um trem, de um caminhão, de um ônibus, de um carro. Hoje se usa majoritariamente combustíveis fósseis. Aqui no Brasil tem uma boa experiência com biocombustíveis e começa a surgir no mundo inteiro o carro elétrico, com uma proporção significativa de transporte leve. Transporte pesado, não, muito pouco. Do mesmo jeito, uma indústria, que ela utiliza, por exemplo, para fazer fertilizantes, utiliza normalmente o carvão. Para fazer o aço a partir do ferro, muitos lugares do mundo usam carvão. E assim sucessivamente. Então esse combustível novo que vai ser utilizado é o hidrogênio e seus derivados. O hidrogênio ele pode ser colocado como um gás mesmo, assim como é o gás metano, como é o GLP, ou ele pode ser transformado em líquido no momento em que eu uso um derivado dele, como a amônia, por exemplo. A amônia pode ser transportada líquida. Então o Piauí, por ter boas condições de sol, de vento e de água, que é o que eu preciso para gerar o hidrogênio, a partir da eletrólise da água, ou seja, a eletricidade passando na água, gera hidrogênio e oxigênio. Então, eu tenho que usar uma eletricidade de origem limpa. Então, solar e eólica. Não preciso dizer a vocês que o Piauí já é referência nisso. Tem o maior parque eólico das Américas, da América Latina, tem o segundo maior parque solar da América Latina. O Parque Solar fica em São Gonçalo do Gurguel, o Parque Eólico fica em Lagoa do Barro, Queimada Nova, naquela região do estado. E são vários parques eólicos e solares. E nós temos água. Então nós temos tudo para ser uma potência geradora desse novo combustível que é o hidrogênio, que vai substituir a matriz da indústria e do transporte pesado. Então, respondendo a sua pergunta, o nosso hidrogênio produzido aqui vai servir tanto para a indústria nacional, que precisará se descarbonizar, apesar do Brasil ser um dos países com a matriz energética mais limpa do planeta, ele ainda assim vai precisar cumprir os protocolos assumidos com o mundo. Claro que para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, para a Coreia, para a China, o desafio é muito maior, mas aqui também teremos oportunidades de descarbonizar, principalmente o setor de transporte, a agricultura e a siderurgia. Mas, sem dúvida, a exportação, principalmente para a Europa, é algo que está muito evidente, que a América do Sul tem uma grande oportunidade de ser exportador. Quando isso vai virar realidade? Bom, qualquer projeto de energia ou de mineração, por exemplo, são projetos longos. Então, a gente espera que os primeiros projetos, a gente termine a fase de licenciamento até o próximo ano e tenhamos as obras começando já no próximo ano, final do próximo ano, possivelmente, mas aí você terá 2 a 3 anos para ter a primeira fábrica, digamos assim, a primeira indústria efetivamente em operação. Então nós calculamos aí um 2026, 2027 para eu ter uma indústria realmente operando, numa escala ainda menor, mas vão sendo feitas de forma modulada. Inclusive nós vamos apresentar um grande projeto, talvez o maior das Américas, nesse evento que eu irei em Bruxelas no dia 20 de novembro. E aí vai ficar mais evidente, porque vão ser os próprios empreendedores junto conosco, né, do governo, apresentando esse projeto, que será na ZPE de Parnaíba. A indústria de hidrogênio será na ZPE. A energia que é gerada para essa indústria pode estar em qualquer lugar do estado e até fora do estado, porque o sistema elétrico brasileiro é todo integrado. É claro que nós vamos dar preferência, a empresa vai dar preferência, as empresas, às plantas solares e eólicas aqui.
Mas a necessidade de energia é tão grande que pode ser que só os projetos daqui do Piauí não dê conta desse primeiro grande projeto que vai ser anunciado. Com relação ao Porto Luiz Correia, sua segunda pergunta, bom, nós vamos inaugurar agora com recursos públicos a primeira fase, né? Um calado de 9 metros, um calado ainda médio, digamos assim, mas que já serve para cabotagem, por exemplo, ou seja, mercadorias saírem do Porto Luiz Correia para o Porto do Pecém ou para o Porto de Itaqui, isso já vai ser uma realidade com esse calado de 9 metros. Mas o primeiro cais, que é de 130 metros por 30 de comprimento, que é ali no começo do enrocamento, no começo do quebra-mar chamado, ele é um terminal pesqueiro. Ou seja, a ideia é ter uma indústria de conserva de atum, principalmente, ali ao lado do cais. Esse é o projeto inicial. Então, só esse projeto em acontecendo, ele já tem potencial de duplicar o PIB da cidade de Luiz Correia, por exemplo. Tem possibilidade de empregar 2.000 pessoas, para vocês terem ideia. É mais do que a quantidade de pessoas empregadas carteira assinada que tem no município hoje. Mas esse não é o projeto principal. O projeto principal é o terminal de grãos e fertilizantes. Por quê? Porque o Piauí já produz grãos e já consome fertilizantes. Por onde é que está essa troca comercial? É pelo Porto de Itaqui, em São Luís. Então a soja vai de caminhão, o milho vai de caminhão para o Porto de Itaqui e é exportado. E o fertilizante que a gente consome aqui nas fazendas, na agricultura, vem também via Porto de Itaqui. Então nós vamos substituir, nós queremos que isso venha pelo Porto Luiz Correia. Então há diversos interessados nesses países que a gente visitou em operar esse porto, esse terminal, melhor dizendo, de grãos e fertilizantes. E numa etapa mais para frente, essa outra etapa seria para daqui a 1 ano e meio, 2 anos, essa etapa do terminal de grãos e fertilizantes, ou seja, vai grão e volta fertilizante. E a terceira etapa seria esse terminal de combustíveis líquidos, tanto para importação, que a gente hoje faz importação de combustíveis lá de Itaqui, que vem pelo trem de São Luís a Teresina. Esse também pode ser substituído para vir por Luiz Correia. E também exportação de amônia, que a amônia é o modo mais eficiente de transporte. Na verdade, é o modo possível de transportar o hidrogênio a longas distâncias, né? É com a amônia, que também não deixa de ser algo, um combustível limpo, porque a eventual combustão geraria hidrogênio, água e nitrogênio, que está no ar. Então, portanto, não teria maiores consequências ambientais. Então, há sim interesse dessas companhias que nós visitamos, todos esses conglomerados japoneses, coreanos, eles são conglomerados que têm dezenas de subsidiárias. Então tem a subsidiária que cuida só do mercado de grãos, da Mitsubishi, da própria Toyota, do grupo Mitsui, que são os grandes japoneses, e também o grupo Hyundai, que é o grande conglomerado coreano. Então a todos eles nós tivemos agenda com todos esses grupos. Grupo Mitsubishi, Toyota, Mitsui, Hyundai, e apresentamos essas possibilidades desses terminais. Então, acho que vai ter muito interessado, sim, no momento em que a gente demonstrar a viabilidade disso, através tanto do início das operações do porto, como da finalização dos estudos do intermodal, que conecta o Cerrado com o Porto Luiz Correia. Obrigado. Aí, olha, o governador Rafael Fontelli segue falando a respeito da agenda lá na Ásia. Daqui a pouco, Elivaldo Barbosa traz para nós os detalhes aqui no Jornal do Piauí, ao vivo, direto do Palácio de Karnak.